Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre o relatório The Report, novo filme dirigido e escrito pelo Scott Burns e que teve um grande destaque no Festival de Sundance 2019, tanto é que logo foi comprado pela Amazon. Tem estratégia de distribuição nos Estados Unidos, foi vendido para outros países também, chegou no Brasil nessa última semana nos cinemas. E que grande filme! É um dos melhores filmes sobre uma investigação governamental já produzidos na história do cinema. E eu até digo isso com muita tranquilidade, tendo em conta primeiro a complexidade do caso e a forma como o Scott Burns ele cria um roteiro coerente, faz transições muito boas e tem uma capacidade de síntese extraordinária. Tem muita confiança no seu material e mostra isso nas 2 horas de rodagem. E aí eu peço licença para um rápido adendo sobre a história contemporânea. Qualquer relação que você vai discutir no cinema é problemática, seja biografia de pessoas vivas, e nós vimos isso nessa última temporada com Vice, que causou muita polêmica, causou divisão partidária mesmo nos Estados Unidos, e aí quando envolve atores políticos, envolve a agência mais poderosa do governo dos Estados Unidos, que é a CIA, você com certeza vai ter problemas. E aí se você pensa na última década, criticar a CIA dentro dos Estados Unidos era basicamente visto como um ato de traição. Ela tinha carta branca e The Report mostra muito bem isso, né? Mostra muito bem toda essa conjuntura. Você tem a produção de algumas peças de propaganda e o filme faz uma menção extraordinária a Zero Dark Thirty, a Hora Mais Escura, que de certa forma mostra como é fácil você criar uma narrativa a partir do momento que você não tem um contraponto, você não tem qualquer tipo de oposição, visto que a documentação era secreta, visto que não tinha nem como tentar reagir, tentar rebater. Então o relatório ele é muito feliz nisso, é muito feliz nessa crítica muito sutil que faz a própria produção cinematográfica, citando especificamente Zero Dark Thirty, e a partir disso passa para assuntos maiores. O filme é extremamente elegante, isso já fica claro logo nos créditos iniciais, quando a palavra tortura ela é censurada. Te mostra muito bem o encaminhamento que a narrativa vai ter. E nós ali entramos na história do Daniel Jones, que é o personagem interpretado pelo Adam Driver, que passou 5 anos pesquisando as chamadas técnicas de interrogatório aprimoradas da CIA. Na verdade, um eufemismo criado pela agência para não utilizar a palavra tortura. Além do compromisso com a verdade, de mostrar para o espectador o que de fato ocorreu nesses 5 anos de pesquisa, eu gostei muito da forma como o Burns ele conseguiu calibrar a dinâmica que existe entre a CIA, entre o Senado e entre a Casa Branca. São poderes diferentes, a CIA ela atua de forma paralela durante vários anos, basicamente com a carta branca, e aí o Burns toma a decisão, na minha visão, extremamente acertada de utilizar o personagem do John Hamm, o James McDonnell, que foi o chefe de gabinete do Obama, como uma espécie de mediador de conflitos. Aí a partir disso você volta para a história, você observa por que a CIA empregou tortura, como é que começou, como é que avançou, quem foram os responsáveis. São várias questões que o filme ele promove e avança de forma extremamente eficiente. Nesse caso realmente tenho que tirar o chapéu, porque o Burns ele nunca toma o caminho fácil na construção narrativa de um relatório. Ele te mostra o que a CIA queria, ele avança nas peculiaridades da investigação comandada no Senado e além disso também como isso acabaria impactando na administração Obama. E aqui você tem um ator que é extraordinário, que é o Adam Driver. Que ano para o Adam Driver? Na minha visão, a atuação dele em The Report é a terceira melhor que eu vi até agora de um ator. Ficaria atrás do Joaquin Phoenix por Coringa e ficaria atrás de um outro senhor chamado Adam Driver por Histórias de um Casamento, Marriage Story. Então, Adam Driver aqui ele tem total confiança e realmente ele consegue transmitir toda a indecisão e toda a turbulência pelo qual o Daniel Jones passou nesses 5 anos de investigação na comissão do Senado. E The Report funciona também porque tem uma grande atriz coadjuvante, talvez o melhor trabalho de 2019, que é a da Annette Bening, que está extraordinária aqui não apenas na caracterização dela como a senadora Dianne Feinstein, da Califórnia, mas também pela forma como ela se torna vital no desenvolvimento do filme para calibrar as tensões com a CIA e também para utilizar todo o seu capital político junto à administração Obama. A estética do filme particularmente me agradou muito, eu gostei muito dos flashbacks com o filtro sépia, eu sei que teve pessoas que acabaram colocando isso como um ponto negativo, eu acho que acabou fixando ali a ideia do passado, porque a marcação temporal ela é muito efetiva também, porque o diretor opta em marcar a cronologia, né, na tela. Isso ajuda em determinados momentos, pode atrapalhar dependendo da proposta do filme. Eu acho que aqui é um mérito,
porque como a administração Obama é muito recente, você acaba lembrando também do contexto, da questão da política externa, então é um ponto positivo para The Report. É claro que em um determinado momento o Scott Burns ele entra na questão partidária, democratas contra republicanos. Eu acho que ele tentou adiar ao máximo até no desenvolvimento do filme, mas não é aquele filme chapa branca, é um filme que ele acaba reconhecendo também as próprias controvérsias dentro do Partido Democrata, e ele faz isso quando ele não quer colocar a Dianne Feinstein como uma heroína, né? Coloca ela como uma senadora comprometida com esse relatório, mas também mostra que a própria senadora tinha algumas restrições quanto ao posicionamento do seu empregado, no caso Daniel Jones, em questões sensíveis sobre a segurança nacional dos Estados Unidos. Você tem, claro, cenas de tortura, cenas que podem ser consideradas fortes, mas elas não são apelativas. Elas servem, no âmbito geral, como uma aula para entender os abusos cometidos pela CIA, quando a CIA tinha total poder para fazer isso durante a administração Bush, e também mostra como é fácil construir a narrativa, né? Construir toda uma ideia, toda uma propaganda e transmitir isso para o público a partir do momento que você não tem nenhum dado para questionar essas ações, a partir do momento em que está tudo sob sigilo. Como a CIA tentou manter isso por anos, como a CIA tentou adiar e como a CIA tentou colocar esse relatório na gaveta. Então é um filmaço, eu dou nota 9, gostei muito mesmo. A única coisa que me desperta curiosidade é porque esse filme começa o ano de 2019 já com uma grande aposta da Amazon pro Oscar 2020, só que ele acaba perdendo força ao longo da temporada. Primeiro ele ia ter uma data de lançamento para setembro, depois é adiada para novembro, e aí já tem vários filmes nessa temporada também. A Amazon fez sessões fechadas para a imprensa, fez sessões fechadas para a crítica, teve sessão especial de The Report na academia com o Adam Driver, então eu fico na expectativa de algum tipo de indicação, se bem que para o próprio Adam Driver é difícil, porque, repito, ele tem um outro filmaço nesse ano que é Marriage Story, que eu também avaliei super bem na minha crítica aqui no canal. Acho que a melhor chance, no entanto, seria para a atriz coadjuvante. Teremos uma boa disputa entre Laura Dern e Annette Bening. Pelo menos parece ser esse o posicionamento até agora, certo? Então seria esse o meu comentário de hoje. Recomendo assistir o relatório, ainda está em alguns cinemas do Brasil. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!